Olá, queridos, graça e paz a todos. Que privilégio novamente estarmos aqui juntos e podemos caminhar nessa nossa maratona, essa trajetória com as nossas leituras bíblicas, sendo que hoje já é o 22º dia. E você, como é que está? Está sendo prazeroso? Está sendo edificante? Ai, que maravilha! É muito bom saber que você está gostando. A gente tem aí já uma grande expectativa. É provável que vamos ouvir durante esses dias muitos testemunhos de como tem sido prazeroso e de pessoas que ficaram tempos aí sem participar dessa leitura. Então, há um propósito, há uma proposta de sermos contínuos aqui na leitura nessa maratona. Não vamos parar. E hoje nós queremos aqui dar uma ênfase sobre Gênesis 29. Vamos continuando, você está gostando, né? É uma série linda. E aqui chegamos agora até a história de Jacó. Você sabe que ele é gêmeo, né? Ele usurpou, né, o direito de primogenitura, tomou para si. O irmão menosprezava. E aqui o texto começa dizendo: Jacó se pôs caminho e foi à terra do povo do Oriente. Você sabe, o desfecho de toda a história diz que ele vai para a casa de Labão e ele se apaixona, né? No versículo 3 diz: quando Labão ouviu as novas que Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou, aquela recepção. Depois você vai ver que o Jacó, ele se apaixona pela Lia e Raquel, né? E ele acaba casando com as duas, o trama de engano do tio, né? Que trapaceou ele. Parece que Jacó está provando daquilo que plantou, né? Enganou o irmão e agora aqui está sendo enganado pelo próprio tio. Teve que trabalhar 14 anos pelas duas esposas. Mas a Bíblia diz que isso passou muito rápido. Quando se está apaixonado é assim, né? Passa muito, muito, muito rápido. E no final de tudo, ele prospera tanto, tanto, tanto que ele já não pode mais ser contido naquele lugar. Os filhos do Labão ficam com ciúme, com inveja, ou seja, quando alguém cresce e destaca, aí começa toda essa coisa do ciúme, da inveja. A Bíblia diz que os fariseus, por inveja, mataram a Jesus, né? Levaram Jesus à morte. Então a inveja é algo terrível. Mas a bênção está com Jacó e ele prospera. Eu quero aqui continuar com você e eu queria que nós pudéssemos ir agora para o Salmo 22. O Salmo 22, ele tipifica os sofrimentos de Jesus e o salmista Davi, ele é usado por Deus para mostrar de uma forma futura o que haveria de acontecer com o Messias. Ele inicia dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, ele está numa situação onde ele teve a mesma sensação que o Cristo teve. Ele talvez nem soubesse que profeticamente ele estava sinalizando para um propósito, para um destino messiânico que iria se cumprir, onde Cristo naquele monte iria fazer este clamor, sendo crucificado no monte chamado Caveira. Ele iria ali dar esse brado, dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Davi está sendo usado aqui. Aí diz: porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido. É a mesma coisa que Cristo sentiu, né? Foi o único momento onde ele se viu separado de Deus. Não era questão do não querer cumprir o propósito, mas para Cristo era muito difícil estar separado do Pai. Ele nunca tinha separado e agora ele está passando. Davi está sentindo também a dor da separação. E que bom! Eu fico feliz que você não está separado, você está aí junto. E cada vez que você está lendo mais e mais a sua Bíblia nesse plano, você vai ficando mais e mais amalgamado com o Espírito Santo. E isso é tremendo. O versículo 2 ainda fala um pouco mais do sofrimento desse salmista Davi. Ele diz: Deus meu, eu clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Olha só, sabe, é isso que a gente precisa de entender.
em meio às circunstâncias, nossas adversidades, a gente precisa de continuar perseverando. O salmista está dizendo, eu clamo de dia, não tem nada, parece que está seco, parece que provou. Mas é assim mesmo, porque às vezes tem momentos na nossa vida que a gente precisa distinguir o que é a prova, o que é as nossas guerras e o que é o deserto, né? A prova é o quê? Você lembra da história de Abraão? Foi provado e Deus ali o socorreu. E lembra das guerras? O que são as nossas guerras? As guerras falam da conquista. Imagina, isso que o salmista está vivendo é uma guerra. Guerra para quê? Para conquistar o território da sua alma. Ele está dizendo, eu não estou sentindo sentimento. Eu não consigo ter prazer, parece que o Senhor não está ali. Mas ele continua. Então tem momentos que é guerra, é conflito do seu espírito com a alma, com a carne. E a parte também do deserto. E o deserto, o que seria, irmão Cláudio? Porque Cristo foi para o deserto, ninguém levou ele ali a estar ali, o Espírito Santo guiou. E quando ele vai para o deserto, ele fica numa dependência, o diabo vai ali confrontar, e o que ele, Jesus, faz? Ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem. Lembra quando o povo passou pelo deserto? Então lá no deserto, a Bíblia diz que eles não faziam nada, eles só caminhavam. E quem era que sustentava ele no deserto? O próprio Deus. Maná, quando eles acordavam, já estava ali no chão, eles colhiam. No deserto é assim, Deus providencia, Deus não deixa faltar, e é sobre medida, não podia guardar maná por outro dia. No deserto, o que acontecia? As roupas cresciam junto com o corpo, o sapato crescia junto com o corpo. Talvez você está dizendo aí do outro lado, pastor, eu estou nessa situação, porque faz tempo que eu não compro uma roupa para mim, né? Mas deixa eu te dizer, todos nós passamos pelo deserto, passamos por essa situação que você está passando. Cristo teve que ir para o deserto, então entenda, você vai passar, porque o objetivo é chegar à terra prometida, ao lugar de destino, ao destino final. Algumas vezes as pessoas não entendem isso, elas querem viver o Evangelho, querem estar na leitura da palavra, querem estar nas práticas das disciplinas espirituais como um turista. Turista, ele não tem um destino, ele para em um lugar, desfruta daquilo, vai embora para outro, curte outro lugar, mas nós não, a Bíblia diz que somos peregrinos nesta terra, que estamos rumando a uma pátria superior, uma pátria celestial. Amém, queridos? Então, espero que esse salmo tenha te dado aí muita luz sobre tudo que nós lemos aqui. E aí eu fecho aqui rapidamente em Lucas 17, eu quero que você veja comigo. Jesus está começando falando sobre os tropeços. Ele pega os discípulos, ele está prestes a ir para a cruz, para cumprir seu propósito. E ele diz assim, Jesus disse aos discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeços, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e ele fosse atirado no fundo do mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Eu quero só dar uma ênfase aqui, porque o texto vai se desenrolando depois, mais para frente, sobre perdão e fé e várias outras coisas, mas muitas vezes a gente ouve muito dizer que as pessoas escandalizaram o Evangelho, alguém fez isso aqui. Não preocupa, Jesus disse, é inevitável, vai ter. O foco não é olhar para o lado. Lembre-se, nós estamos numa maratona, nós estamos correndo, estamos em uma corrida. E para todos aqueles que se envolvem nisso, lá em Hebreus diz que há uma nuvem de testemunha que nos cerca. E diz assim, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, nós que estamos nessa caminhada, não precisamos preocupar com os escândalos, com os tropeços, mas precisamos saber, temos um foco, temos um alvo. E dizer como disse Paulo, eu não corro sem meta, eu não dou socos ao vento, ao ar, mas eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Então saiba, nós temos uma meta, nós temos um propósito, nós vamos chegar sim até o final desse desafio, dessa proposta. Então
Não fique preocupado com a questão dos tropeços. Foca no perdão, foca na fé, foca no seu alvo, na sua corrida. Que Deus te abençoe, querido, ilumine seu caminho e Ele possa te dar forças, você e todo o seu Life Group, sua família, a continuar nessa proposta, nessa maratona, nessa corrida da leitura bíblica. Deus te abençoe. Quero só te pedir algo aqui. Não deixa de curtir esse vídeo, dar o seu like, de compartilhar com outras pessoas. Fazendo assim, você vai estar dizendo que esse vídeo lá para o YouTube ele é relevante, que muitas pessoas terão acesso. Passa para os seus amigos, fala para eles, diz, olha, eu entrei numa maratona aí de leitura bíblica, está sendo muito prazeroso. Tá bom, querido? Ama a sua vida, um beijo no seu coração, até a próxima, Deus te abençoe, fica na paz.